Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais uma sessão do projeto Poesia Brasileira. A poesia brasileira é extremamente rica e a literatura brasileira extremamente invejável no mundo inteiro. Eu estou fazendo esse programa de poesia brasileira, já tem... essa deve ser a 15ª vez, e a gente fala a cada domingo de um poeta brasileiro. As 4 últimas foram poetas do modernismo e hoje nós vamos falar de um poeta do romantismo brasileiro. E eu vou falar hoje de Antônio Gonçalves Dias. Um poeta muito importante no nosso contexto literário brasileiro, né? Então, Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no dia 10 de agosto de 1823. E ele faleceu em Guimarães, no dia 3 de novembro de 1864. Então, ele foi um grande poeta, advogado, jornalista, etnógrafo, teatrólogo brasileiro. Um grande expoente do romantismo brasileiro, né, e da tradição literária conhecida como indianismo. Eu vou falar um pouquinho do romantismo daqui a pouco e a gente vai entender melhor essa coisa do indianismo, né? Ele é famoso por ter escrito A Canção do Exílio, que muita gente conhece, e um curto poema épico chamado Ijuca Pirama, né? E vários outros poemas nacionalistas e patrióticos. Esses 2 poemas, o Canção do Exílio e o Ijuca Pirama, deram a ele, né, o título de Poeta Nacional do Brasil. Muito importante isso, né? Ele foi um ávido pesquisador de línguas indígenas e do folclore brasileiro. Então ele foi uma pessoa extremamente importante. E é o patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Eu queria, antes de começar, né, a falar realmente do Gonçalves Dias, falar um pouco a respeito do romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento muito importante na literatura brasileira, né? Foi um movimento importante na arte brasileira, principalmente, né, aquela arte do século XIX. Teve início, inclusive, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Então, o movimento romantismo brasileiro, ele teve manifestações tanto na prosa quanto na poesia, né? E é um dos marcos da literatura no nosso país. Uma das questões mais importantes do romantismo brasileiro tem muito a ver com o movimento histórico, né? E o que aconteceu de importante nessa época? A chegada da família real em 1808 no Brasil. Eles chegaram e Brasil deixou de ser a colônia de exploração para ser a sede do governo, né? A sede dos Estados Unidos, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve. Então, o Brasil ficou num ponto de ser a sede da regência, né, desse governo, tá? Então, o romantismo brasileiro, ele é aquele movimento que pegava o lado da burguesia, né, do século XVIII e século XIX, aí pegando já a parte da europeia, né, o movimento começou lá mais cedo. Então é o século XVIII, século XIX, e é uma produção da elite, da sociedade, né, que havia acabado com um movimento absolutista de vários países. Então,
o movimento literário, os ideais da burguesia, né? Isso ele é caracterizado por alguns pontos, como por exemplo o egocentrismo. O romantismo está muito dentro do egocentrismo, o culto ao eu, né? O indivíduo como centro da existência. O nacionalismo, a exaltação da natureza, a idealização do herói, do amor e da mulher, e também a fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura, da arte em si, né? Então, nós temos, né, podemos dividir o romantismo brasileiro em 3 fases. Primeira fase seria a fase dos indianistas, depois os ultrarromânticos e depois os condoeiros. Os indianistas, a primeira geração romântica, tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Os poetas indianistas foram os mais nacionalistas, né, entre os românticos. Em seus poemas, como por exemplo no Ijuca Pirama, nota-se a exaltação da natureza nacional e a construção do índio como herói brasileiro. Um pedaço aqui do Ijuca Pirama. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pungente, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Né? Então tem muita coisa do índio, do guerreiro, né? Na segunda geração romântica, nós temos aqui os ultrarromânticos, conhecidos também como uma fase byroniana, influência do inglês, do Lord Byron inglês, né? Ou uma fase também spleen, é marcada pelo sentimentalismo acentuado, pessimismo e fuga da realidade, pela morte, pelo sonho, pela loucura, né? Os principais representantes aqui dos ultramodernistas são Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu. A terceira fase do romantismo é a fase dos condoeiros, né? Chamada também de social, de hugoana, né? Porque ela é homenagem ao escritor francês Victor Hugo, né? Que é considerado o pai dessa geração aí, e é marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa fase do romantismo é Castro Alves, com seus poemas de combate à escravidão. Então, gente, antes de voltar agora para o Gonçalves Dias, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui me ouvindo, né? Denise, Marisélia, o Lucas, Pipoquinha, tá? Tem bastante gente aí nos acompanhando nessas lives de poesia brasileira. Então, vamos lá, né? Voltamos ao nosso poeta de hoje, que é o Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias nasceu, como eu falei, em dia 10 de agosto de 1823, no sítio Boa Vista, em terras de Jatobá, a 14 léguas de Caxias. E morreu com 41 anos, em um naufrágio. Ele estava voltando da Europa, de um tratamento também de saúde, e ele estava num navio, né, Ville Bologna, e ele morreu, o navio naufragou e ele morreu afogado, próximo à região de Atins, na Baía de Cumã, município de Guimarães. Negócio complicado isso, né? Mas ele não tinha força para sair da cama do navio lá e acabou sendo esquecido e o navio naufragou. Ele estava muito doente nessa época. Ele foi advogado, né? Mas foi muito mais poeta e etnógrafo. Etnógrafo é aquela pessoa que estuda, né,
as civilizações, como ele fez, por exemplo, o estudo dos índios brasileiros, né? E escreveu 4 peças de teatro. Teve ação importante como jornalista e ele colaborou com a revista contemporânea de Portugal e Brasil nos anos de 1859 a 1865. Com relação à sua vida pessoal, né, ele era filho de uma união não oficializada entre um comerciante português com uma mestiça brasileira. E estudou durante um ano com o professor José Joaquim de Abreu e começou a trabalhar como caixeiro. Ia tratar da escrituração da loja do pai, que faleceu em 1837. Ele estudou latim, francês, filosofia em 1835, foi matriculado numa escola particular, depois ele estudou em Cuba, depois ele estudou em Portugal, e em 1838 ele terminou os estudos secundários e entrou na Faculdade de Direito de Coimbra em 1840. Retornou para o Brasil em 1845, após a formatura, né? Mas participou de vários grupos, né, medievistas de Coimbra, né, da Gazeta Literária, o Trovador, acompanhando ideias românticas aí de Almeida Garré, Alexandre Herculano, né? Então, ele ficou muito tempo fora do Brasil e isso acabou inspirando ele a escrever a Canção do Exílio, né? E parte dos poemas dos primeiros cantos, segundos cantos, né? Então, ele foi um poeta de grande inspiração, né? Fora do Brasil e no Brasil. Nesse período também ele escreveu um romance biográfico, que é Memórias de Agapito Goiaba. Depois ele mesmo destruiu esse romance por achar que tinha alusão a pessoas vivas, e ele não queria falar de ninguém que estava vivo ainda, então ele acabou... Aí começa um drama sério na vida dele, né? Ele conheceu uma mulher que seria a sua musa inspiradora, paixão, amor grande, né, que ele carregou para o resto da vida, Ana Amélia Ferreira Vale, né? Inclusive várias peças românticas ele escreveu para ela, inclusive um poema que chama Ainda Uma Vez, Adeus, com 18 estrofes, onde relata todo o processo, desde a hora de conhecê-la até o dia que ele reencontrou, né? E o problema todo que aconteceu foi que, por ele ser mestiço, a família dela não concordou com o casamento. Então, e ele não insistiu, ele ficou entre... se ele insistisse, ele acabaria perdendo a amizade com a família inteira. Então ele preferiu manter a amizade e o relacionamento com a família inteira e não desposá-la. E acabou que ela, revoltada com isso, revoltada porque ele inclusive não insistiu, ela acabou se casando também com outro mestiço em condições semelhantes a dele, contra a família, brigou com a família inteira, e esse marido dela acabou tendo problemas no comércio, faliu, e eles foram embora para Portugal. Aí, né, depois de muito tempo, Gonçalves Dias encontrou com a Ana Amélia numa das praças lá de Portugal, e foi um negócio complicado. E os dois estavam bem maltratados. Ele pelo amor que sentia por ela e por não tê-la, e ela pela vida não é errada, mas pela vida que ela estava passando, de necessidades inclusive, passando até fome em Portugal. Então um negócio muito complicado, sabe? Mas, né, ele desistiu do casamento lá, voltou para o Rio. Obrigado, Marilene. Ele voltou para o Rio e foi lecionar história, latim no Colégio Pedro II, atuou como jornalista, tá?
trabalhou no Jornal do Comércio, Gazeta Oficial, Correio da Tarde, Sentinela da Monarquia, né? Publicando crônicas, folhetins teatrais, crítica literária. Ele fez uma série de coisas importantes aí na literatura, nos jornais também. Em 1849, ele fundou com Manuel de Araújo, Porto Alegre, e Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo, todo mundo já ouviu falar dele, né? Pois é. A revista Guanabara, que divulgava o movimento romântico da época. Em 1851, ele voltou ao Maranhão, a pedido do governo, para estudar o problema da instrução pública daquele estado, né? E aconteceu aí, então, a coisa do pedido de casamento, né, da Ana Amélia em 1852, e foi aquela tragédia que eu contei para vocês, né, que a família não aceitou e ele também não insistiu. Aí ele foi embora, né, para Portugal, de novo. Foi para a Europa. Foi para lá realizar pesquisas em prol da educação nacional. Então, ele já estava nomeado oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e, por isso mesmo, por esse cargo, mais a pesquisa que ele fez, ele ficou mais 4 anos na Europa. Né? Depois ele voltou para o Brasil, tá? Para participar da Comissão Científica de Exploração. Isso, ele viajou o Brasil inteiro com esse cargo e foi importante para suas pesquisas, para a sua vida nacional, né? Em 1862, ele voltou para a Europa para tratar de saúde. Aí ele não obteve resultados nesse tratamento e vinha voltando para o Brasil em 1864, no navio Ville de Boulogne, como eu falei, que naufragou na costa brasileira. Todo mundo do navio se salvou. O grande problema foi que ele estava muito fraco, estava deitado, né, e foi esquecido, agonizante no leito, e acabou se afogando, né? Então, uma coisa muito, muito triste isso, muito complicado, mas ele morreu afogado com 41 anos de idade e muito doente, tá certo? Então, a sua obra toda está dentro do romantismo brasileiro, né? E várias poesias foram escritas para a Ana Amélia. Então, tem aí, como eu falei, Ainda Uma Vez Adeus. É linda, ela é muito grande, talvez não dê tempo da gente falar aqui, mas, né, de repente ela é uma poesia muito, muito, muito bonita. Tá? Depois, ele tinha essa opção, gente, de insistir no casamento, né? Ele podia ter insistido como o próprio outro marido da Ana Amélia fez. Ele insistiu, ela já era de maior, ela podia ter concordado em casar com ele, brigado com a família, sei lá, mas não fez. E aí foi sofrimento duplo novamente de amor, porque os dois aí sofreram a vida inteira, né? Mas o encontro deles foi lá em Lisboa, num jardim público, e ele fez o poema, né, Ainda Uma Vez Adeus, onde ele fala, inclusive, em escrever os versos com sangue, e ela foi, né, quando ela recebeu esse poema, quando ela teve contato com esse poema, ela copiou o poema com o próprio sangue. Um negócio bem dramático, né, mas talvez o destino não fosse o casamento, né, Alessandro, mas ele se casou com outra mulher, né? Ele se casou com outra mulher e, como eu falei do Alfonso de Guimarães também, ele se casou com outra mulher e foi infeliz o resto da vida. Então, ele não soube insistir, talvez, naquilo que ele queria. Mas, muito, muito importante isso, né? Algumas opiniões a respeito de Gonçalves Dias.
Por exemplo, Alexandre Herculano disse: os primeiros cantos são de um belo livro, são inspirações de um grande poeta. A terra de Santa Cruz, que já conta outros no seu seio, pode abençoar mais um ilustre filho. O autor não conhecemos, mas deve ser muito jovem. Tem os defeitos dos escritos, ainda pouco amestrado pela experiência. Imperfeições de língua, metrificação de estilo, que importa? O tempo apagará essas máculas e ficarão as nobres inspirações estampadas na página desse formoso livro. José de Alencar disse: Gonçalves Dias é o poeta nacional por excelência. Ninguém lhe disputa na opulência da imaginação, no fino lavor do verso, no conhecimento da natureza brasileira e dos seus costumes selvagens. Machado de Assis disse: depois de escrita a revista, chegou a notícia da morte de Gonçalves Dias, o grande poeta dos cantos e dos timbiras. A poesia nacional cobre-se, portanto, de luto. Era Gonçalves Dias seu mais prezado filho, aquele de mais louçania a cobriu. Morreu no mar túmulo, imenso para seu talento. Só me resta espaço para aplaudir a ideia que se vai realizar na capital do ilustre poeta. Não é um monumento para Maranhão, é um monumento para o Brasil. A nação inteira deve concorrer para ele. Isso Machado de Assis publicou no Crônicas do Diário, no Rio de Janeiro, dia 9 de novembro de 1894. Algumas poesias. Ando abaixo, ando acima, e sempre às solas afronto a tempestade, o vento, o frio. Qual se fora ambulante corropio, seguindo o exemplo, enfim, de outros patolas. Do meu engenho e arte gasto as molas, em suspiros quebrar que a luz envio, e já por teima só render por fio a cabeçuda por quem rompo as solas. Eu a amo, ela me adora com loucura. Dilo ao menos, se a beijo não se espanta. Paga-mo até, se insisto, adeus ternura. Do matrimônio a estátua se levanta, negro espectro, ela torna-se brandura, eu a imagem do horror que me aquebranta. Então, é um poema para esposa, De repente, ele fez algumas poesias para Notre Dame, coisas francesas, inclusive poemas para o Corcunda de Notre Dame, Então aqui ele colocou primeiro a Notre Dame de Victor Hugo. Satanás passeando, veio um dia ao mundo sublunar e viu criada a formosa Esmeralda, doce fada, vivo sonho de viva fantasia. Ora o diabo tem queda pra ironia. Hei de pregar, disse ele caçoada, no Padre Eterno que não sabe nada, se não sabe o que é bom em poesia. Falou dessa maneira o senhor diabo, escoucinhando no ar como um jumento, coçando a fula orelha e alçando o rabo. E foi o resultado desse vento parir Quasímodo, que no cabo, com a anjo do Senhor, fez casamento. Então ele falou que, ele coloca o diabo como pai do Corcunda de Notre Dame, Coisa louca. Uma poesia, a Esmeralda. Esmeralda, gente, é a personagem, uma feminina do Corcunda de Notre Dame. É por ela que ele se apaixona, É por ela que tudo acontece, A Esmeralda.
Vede a soberba divinal criatura, na corte dos milagres milagrosa, a caterva brutal, estrepitosa, estranha e pasma, tão gentil figura, encobre a peregrina formosura, tão estranha de si, tão graciosa, a mente ainda mais bela e mais formosa, e ainda mais pura do que a neve pura. Ao ver a cortesã, face mentida, desse que te salvou, que tanto amaste, perdeste o coração, perdeste a vida. Não quebrou teu amor, cruel tortura, com ele ainda no cárcere cismaste, foi dele o teu pensar na morte escura. Com certeza, a história do Corcunda de Notre Dame, Marisela, é uma história muito legal, né? É muita doideira, porque tem, inclusive, na história uma indicação de que ele seria filho do padre, né? E foi castigado porque o padre não poderia ter filho. E uma coisa... É um clássico da literatura, maravilhoso, né? Não tem jeito. Ao Quasímodo. A disforme cabeça lhe descia, entre dois ocos e montes, na achatada fronte, por fulva coma sombreada, um olho de ciclope aparecia. Um tetraedro por nariz trazia, e da nojenta boca desdentada, por entre a dentadura feia e usada, bem raro a rouca voz se desprendia. Tinha braços e pernas muito calosos. Era todo o seu corpo um calo inteiro, um composto de calos monstruosos. E dele se dizia: é vesgo infame, corcunda, torto e coxo e feiticeiro, cineiro atroador de Notre Dame. Aqui acho que ele descreve o Quasímodo pior do que a própria história, né? Porque aqui ele fala que o cara é terrível, né? Um monstro. Doce amor. Doce amor a sorrir-se brandamente, em sonhos me falou com tal brandura, que eu só de o escutar, vida mais pura, senti coar-me na alma fundamente. Depois tornou-se o treia do fogo ardente, que o instante, o ano, a vida me tortura. Bem longe de gozar tanta ventura, cresta-me o rosto agora, o pranto quente. Homem, se homem és um sentimento, não zombes, não de mim, tão desditosa, nem seja o teu alívio o meu tormento. Deixa-me a teus pés cair chorosa, soltar no extremo pranto o extremo alento, que eu morrendo a teus pés serei ditosa. Né? Aqui também já tem uma referência aí, provavelmente a Esmeralda. É importante a gente notar aqui, gente, que esses sonetos, eles são bem clássicos, né? Eles são sonetos com rimas ricas, com rimas bem colocadas, a métrica é indiscutível, né? Então, é uma forma que a Semana de Arte Moderna veio brigar depois, né? Porque estava falando que não, é muita regra, é muita norma, é muita coisa de, né? Então, vamos brigar com isso, vamos destruir essa forma, né? Como o próprio Manuel Bandeira fala no poema Os Sapos, né? Até a poesia talvez mais conhecida, né, de Gonçalves Dias, tá? Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Essa poesia ele escreveu em Coimbra, em julho de 1843. Outro dia mesmo, né, gente? Né? Tem 105, sei lá, quase 150 anos. Não, tem mais do que isso. Né? Mas a Marisa Ponte está dizendo que sabia de cor desde os 9 anos. Isso mesmo. A gente estudava essa poesia, a gente sabia ela bem. Né? Não sei, acho que não. Alessandro, acho que não tem música disso não. Um poeminha romântico que eu gostei muito, assim, bonitinho, né? Não me deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão à corrente onde bela se mirava: ai, não me deixes, não. Comigo fica, ou leva-me contigo, dos mares a amplidão, límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes, não. E a corrente passava, novas águas após as outras vão, e a flor sempre a dizer, curva na fonte, ai, não me deixes, não. E das águas que fogem incessantes, a eterna sucessão, dizia sempre a flor, e sempre embalde, ai, não me deixes, não. Por fim, desfalecida, e a cor murchada, quase a lamber o chão, buscava ainda a corrente por dizer-lhe que não a deixasse, não. A corrente impiedosa, a flor enleia, leva do seu torrão, a afundar-se, dizia a pobrezinha, não me deixaste, não. Muito legal isso, né? Porque a flor caiu d'água, a flor morreu, né? E ela se desprendeu do caule e seguiu o destino que ela queria seguir. Muito legal. Se morre de amor, será que se morre de amor? Não sei, né? Se morre de amor. Se morre de amor, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer, nos raiam n'alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê, prazer alcança. Amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração abertos ao grande, ao belo, é ser capaz de extremos, de altas virtudes, pé capaz de crimes, compreender o infinito, a imensidade e a natureza e Deus, gostar dos campos, d'aves, flores, murmúrios solitários, buscar tristeza, a soledade, o ermo, e ter o coração em riso e festa, e a branda festa ao riso da nossa alma,
fontes de pranto intercalar sem custo, conhecer o prazer e a desventura no mesmo tempo e ser no mesmo ponto o ditoso, o misérrimo dos entes. Isso é amor, e desse amor se morre. Amar e não saber, não ter coragem para dizer que amor que em nós sentimos, temer, colhos profanos nos devassem, o templo onde a melhor porção da vida se concentra, onde ávaros recatamos essa fonte de amor, esses tesouros inesgotáveis de ilusões floridas, sentir sem que se veja a quem se adora, compreender sem ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar seus olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em mil abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Uma coisa interessante, né, que ele fala aqui, né, entendeu? Quando você tem um amor correspondido, aquele amor que te dá alegria, te dá prazer, né? Esse amor você não morre dele. Mas aquele amor sofrido, quando você não tem coragem de chegar perto da pessoa, você não tem a pessoa com você, como aconteceu com ele e a Ana, né? Esse amor pesa, esse amor complica. Desse amor se morre, né? A paixão, talvez, né? Aí se morre. Outro poema bonitinho aqui, olha. A concha e a virgem. Linda concha que passava, boiando por sobre o mar, junto a uma rocha onde estava, triste donzela a pensar. Perguntou-lhe: Virgem bela, que fazes no teu cismar? E tu, pergunta a donzela, que fazes no teu vagar? Responde a concha: formada por essas águas do mar, sou pelas águas levadas, nem sei onde vou parar. Responde a virgem sentida, que estava triste a pensar: eu também vago na vida, como tu vagas no mar. Vais de uma a outra das vagas, eu de um a outro cismar. Tu indolente de vagas, eu sofro triste a cantar. Vais onde te leva a sorte, eu onde me leva Deus. Buscas a vida, eu a morte. Buscas a terra, eu os céus. Aqui ele fez um poema com mais um diálogo, né? Entre o eu lírico, no caso aí, que ele colocou como uma moça, né? Sofrendo, triste, na beira do mar, do rio, né? E conversando com a concha. A concha vai procurar a terra, ela vai procurar os céus. A concha quer viver. E a moça virgem, né? A solitária, triste, ela quer morrer, né? Traduzindo pro próprio poeta, né, faz parte da sua vida de tristeza, né, pelo não casamento com a Ana, né, pela tristeza que virou sua vida eternamente até morrer. Loucura, loucura. Desejo. Que eu não morra sem provar, ao menos sequer por um instante, nesta vida, amor igual ao meu. Dá, Senhor Deus, que eu sobre a terra encontre um anjo, uma mulher, uma obra tua que sinta o meu sentir. Uma alma que me entenda, irmã da minha,
que escute o meu silêncio, que me siga dos ares na amplidão, que em laço estreito, unidas, juntas, presas, deixando a terra e o lodo, aos céus remontem num êxtase de amor. É amor demais, né? Então ele quer que uma pessoa que o ame, né? E que ele ame com a intensidade com que ele ama, né? Muito, muito legal isso aqui. Que eu não morra sem provar, ao menos sequer por um instante nessa vida, amor igual ao meu. Que coisa triste, né, gente? Um mal-entendido, né? Uma não permissão desse casamento aí acabou com a alegria do cara. Ele ficou, né? De repente, para a literatura é até bom, né? Aquilo que eu já falei aqui uma vez, quando eu falei do Vinícius de Moraes, que ele falou que só escrevia triste, né? Porque a alegria, a felicidade é pronta. Quem está feliz, acabou. Não precisa fazer mais nada. Então, quem está triste produz alguma coisa. Então, né? Não que eu queira que ninguém fique triste, né? Mas o sofrimento aqui, por causa desse casamento não realizado aí, acaba levando uma vida inteira de sofrimento, de tristeza, né, profunda. Lira. A maioria dos poemas dele tinha uma epígrafe, né? Aqui ele colocou uma epígrafe do Halévy. Quer son amour é un jardin sans fleur. Um coração sem amor é um jardim sem flor, né? Se me queres a teus pés ajoelhado, ufano de me ver por ti rendido, ou já em mudas lágrimas banhados, volve, impiedosa, volve-me os olhos, basta uma vez. Se me queres de rojo sobre a terra, beijando a fímbria dos vestidos teus, calando as queixas que meu peito encerra, dize-me, ingrata, dize-me, eu quero, basta uma vez. Mas se antes folgas de me ouvir na lira, louvor singelo dos amores meus, porque minha alma há tanto em vão suspira, dize-me, ó bela, dize-me, eu te amo, basta uma vez. Né? Muito legal isso aqui, né? Ele pede que ela dê confiança para ele, né? Que ela diga a ele que o ama. Importante isso aqui. A Alessandra está dizendo que talvez o amor não fosse tão forte, né? Mas talvez de repente, né? O amor foi aí o ponto chave, o importante para se fazer esse monte de poemas aí sofridos de amor, né? Um poema do livro do Canto Primeiro, né? Bem indianista. Dos gamelas, um chefe destemido, cioso, dá alcançar renome e glória, vencendo a fama que os sertões enchia. Saiu primeiro a campo, armado e forte. Guedelha e ronco dos sertões imensos, guerreiros mil e mil vinham tras ele, cobrindo os montes e juncando as matas, com pejado carcaça de ervadas setas, tingidas de urucu, segundo a usança. Bárbara e fera, desgarrados gritos, davam no meio das canções de guerra. Chegou e fez saber que era chegado o rei das selvas a propor combate, dos timbiras ao chefe. A nós só caiba, disse ele, a honra e a glória, entre nós ambos,
Decida-se a questão do esforço e brios. Estes que vês, impávidos guerreiros, são meus que me obedece. Se vences, são teus. Se és o vencido, os teus me sigam. Aceita ou foge, que a vitória é minha. Não fugirei, responde-lhe Itajuba, que os homens meus iguais encaram fito o sol brilhante e os não deslumbra o raio. Serás, pois, que me afrontas, torna o bárbaro, do meu valor troféu e da vitória, que hei de certo alcançar, despojo opimo, nas tabas em que habito, ora as mulheres tecem da sapucaia as longas cordas, que os pulsos teus hão de arrochar-te em breve, e tu vil, e tu preso, e tu coberto de escárnio e de irrisão, cheio de glória, além dos Andes voará meu nome. O filho de Jaguar sorriu-se a furto, assim o pai sorri ao filho imberbe, que desprezado o arco seu pequeno, talhado para aquelas mãos sem forças, tenta doutro maior curvar as pontas, que às vezes 3 o mede em toda a altura. Travaram luta fera os dois guerreiros. Primeiro ambos, de longe, as setas vibram. Amigos manitôs que ambos protegem, nos ares as desgarram. Do gamela entrou uma flecha trêmula num tronco, e só parou no cerne. A do Timbira, Ciciano veloz, fugiu mais longe, roçando apenas os frondosos cimos. Encontraram-se os tacapes, lá se partem, ambos o punho inútil rejeitando. Estreitam-se valentes braço a braço, alentando a soldados, peito a peito, revolvem fundo a terra, aos pés e ao longe, rouqueja o peito arfando, um som confuso. Nesse poema ele descreve, né, uma luta, né, entre os índios. Está no livro dele Os Timbiras, de 1857, né, faz parte clássica da fase indianista do romantismo, né? Então ele é muito legal. Você sente a força com que as duas tribos se encontram, né? E é importante aquilo que ele fala no início lá, que ele estes que vê, os guerreiros, né? Esses que vê são meus que me obedecem. Se me vencem, são teus. Se és vencido, os teus me sigam. Né? Isso é muito comum, era muito comum acontecer numa briga, né, entre tribos. O vencedor acoplava para seu exército, aí, vamos dizer assim, os guerreiros da outra tribo. Muito bom. Acho que conseguimos de repente ver o poema mais importante, né, que ele fez para Ana, lá naquela praça em Lisboa. Ainda uma vez, adeus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. Pesar de quanto sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Do mundo a outro, impelido, derramei os meus lamentos nas surdas asas dos ventos. Do mar na crespa cerviz,
baldão ludíbrio da sorte, em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem se condói do infeliz. Louco, aflito a saciar-me, de agravar minha ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti, mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Vivi, pois Deus me aguardava para este lugar e hora, depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez, rever-me em teu rosto amigo, pensar enquanto hei perdido, e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. Mas que tens, não me conheces? De mim afastas teu rosto, pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu. Sei a aflição, quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na ventura. Olha-me bem, que sou eu. Nenhuma voz me diriges, julgas-te acaso ofendida, deste-me amor e a vida, que me darias, bem sei, mas lembrem-te aqueles feros corações que se meteram entre nós e se venceram, mal sabes quanto lutei. Oh, se lutei, mas devera expor-te em pública praça, como um alvo à população, um alvo aos ditérios seus. Devera podia acaso tal sacrifício aceitar-te, para no cabo pagar-te meus dias unindo aos teus? Devera sim, mas pensava que de mim te esquecerias, que sem mim alegres dias te esperavam, e em favor de minhas preces contava que o bom Deus me aceitaria, o meu quinhão de alegria pelo teu quinhão de dor. Que me enganei, ora o vejo, nadam-te os olhos em pranto, arfa-te o peito, e no entanto nem me podes encarar. Erro foi, mas não foi crime. Não te esqueci, eu to juro. Sacrifiquei meu futuro, vida e glória, por te amar. Tudo, e na miséria de um martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, que eu nem a ti confiei. Ela é feliz, me dizia, seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha, perdoa que me enganei. Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava, de noite quando acordava, de dia em sonhos talvez. Tudo isso agora, onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos risonhos, tudo esse engano desfez. Enganei-me, horrendo caos, nessas palavras que encerra, quando do engano quem erra não pode voltar atrás. Amarga irrisão, reflete, quando eu gozar-te pudera, Marte que ser, cuidei que era e um louco fui, nada mais. Louco julguei adornar-me com palmas da alta virtude, que tinha eu bronco e rude, com o que se chama ideal. O meu eras tu, não outro. Estavas em deixar minha vida correr por ti conduzida, pura na ausência do mal. Pensar eu que o teu destino ligado ao meu outro fora, pensar que te vejo agora por culpa minha infeliz, pensar que a tua ventura Deus ab eterno a fizera, no meu caminho a pusera, e eu fui que a não quis. És do outro agora, e para sempre, eu a mísero desterro, volto chorando o meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim,
pois me encontras em tanta miséria posto, que a expressão desse desgosto será um crime ante Deus. Dói-te em mim, que te imploro, perdão a teus pés curvado, perdão de não ter ousado viver contente e feliz, perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito. E se do mal que te hei feito, também do mal que me fiz. Adeus, que eu parto, senhora, negou-me o fado inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia, meus versos d'alma arrancados, d'amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiede, que chores não de saudade, nem de amor, de compaixão. É grande, mas ele conta, né, o encontro que ele teve com ela e toda a história infeliz que se passou entre os dois, né? Isso aí está no livro dele, Cantos, né, de 1857. Muito obrigado, Denise. Denise está dizendo que a cada domingo aprendemos um pouco mais da vida dos nossos talentos. E está muito bom, né? Nós já estamos com 57 minutos, estamos acabando nossa live. Mas está muito bom estudar, realmente, está muito bom estudar cada autor, né, que a gente já conhece, mas não conhece a vida, e a gente descobre alguma coisa importante, né, descobre da vida desse autor uma coisa, né, uma particularidade, uma curiosidade, e muito legal isso. Então, mais uma vez, nós estamos quase terminando. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Convidar a todos para seguir o meu Instagram, o Instagram da Leia JF, e a gente, sexta-feira que vem, temos uma live de entrevistas no Espaço Entrevistas da Leia, e no domingo que vem, às 5 da tarde, um novo poeta no Espaço Poesia Brasileira. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui, obrigado a todos que vão ver depois, né? Muita gente vê depois, e a gente vai deixar essa live gravada no Instagram e também no YouTube daqui a uns dias, tá? Quem está aqui e quiser pode me seguir no YouTube, né? Que a gente tem um canal no YouTube de literatura. Eu estou colocando todas as poesias lá, então sigam o meu canal no YouTube, tá? Como diz a Marisela, fiquem todos bem. Nós temos exatamente 1 minuto e 20 segundos para encerrar essa live, e foi muito legal, foi muito bom, né? A gente aprendeu muito aqui com o Gonçalves Dias. Ele tem muita coisa escrita, muito legal, vale a pena procurar, vale a pena conhecer mais esse autor, né? Tem muitos poemas imensos, e ele fez muita coisa exaltando o índio brasileiro, exaltando o Brasil, né? Então vale a pena conhecer o Gonçalves Dias, tá? Semana que vem provavelmente a gente continue no passado, depois a gente volta para os modernistas de novo, tá? Então agora nós temos 30 segundos. Eu quero agradecer a todos vocês, um beijo, né? Muito obrigado, e sejam felizes sempre. Beijos.